Haroldo Galli é executivo de vendas do Google Cloud focado no agronegócio. Formado em administração de empresas, com mais de 20 anos na área de tecnologia da informação, já passou por empresas como Volkswagen, Itaú e Microsoft. Quando uma empresa pensa em Big Data, quando ela vai começar a gerenciar dados, a ideia que ela tem é isso. Ela quer gerar agilidade, ser sagaz, competir mais habilmente com seus concorrentes, ser mais veloz no mercado de negócios. Só que quando ele vai mexer com o dado efetivamente, o que acontece é isso. Cloud é motor de transformação. Cloud não é o fim, Cloud é o meio. Pensem dessa forma sempre que vocês tiverem algum projeto pela frente, quando vocês forem pensar. Ele é só a maneira que você vai entregar de um jeito mais rápido, mais ágil, mais eficiente do ponto de vista de custos, o resultado de negócio esperado, ou a solução do problema esperado. E aí eu queria falar um pouquinho de dois casos para vocês, tá? Bem resumidamente, focado no agronegócio, de inovações que estão sendo geradas a partir dessa estruturação de dados, como capturar esses dados e, mais do que isso, como usar dessa engine de machine learning para tirar um insight interessante e fazer alguma coisa para aprimorar o negócio. O primeiro caso que eu tenho aqui são de alguns produtores do Japão, onde, aqui é um caso bem peculiar, esse caso está aberto, depois vocês podem dar uma olhadinha. Esse rapaz que está no fundo desses dois senhores aqui é o filho deles, e ele trabalhava numa indústria automobilística no Japão, e os pais começaram a ficar mais idosos, e ele teve que voltar para trabalhar na fazenda junto com os pais, uma fazenda de pepinos. Só que engraçado que numa fazenda de pepinos, eles têm uma variedade enorme de precificação de acordo com cada um dos pepinos que estão ali. Então, se o pepino ele é mais com esses sprinklezinhos aqui, ele tem mais valor, se ele é mais verdinho, se ele é reto, se ele tem um tamanho maior, ele é mais valorado no mercado do que pepinos que não são formados bonitinho, né? Não tem uma estética bonita na formação deles. E a especialista da família para separar esses pepinos de acordo com o valor e como vai posicionar é a mãe dele, aquela senhora que está ali, só que ela já está bem velhinha. E ela é a expert nisso, ela que sabe como separar. O grande problema que eles têm é que, dada a escala da produção, ela não consegue ficar muito mais tempo trabalhando. Ela chegou a trabalhar, no caso diz, 12 horas diárias para poder ficar olhando o pepino, separando os pepinos de acordo com os tipos. O filho deles voltou para casa e falou assim, eu tenho que colocar alguma tecnologia, eu aprendi alguma coisa lá na indústria automobilística, eu quero ver isso aqui. E ele começou a criar engines de machine learning, modelos de machine learning, algoritmos, para poder classificar de acordo com as fotos que eram tiradas de pepinos, que tipo de pepino que era. Tá? Você pode clicar no videozinho aqui? O videozinho vai ficar passando aqui, e essa aqui é a máquina que ele inventou, onde ele tira a foto dos vídeos, e aqui tudo tecnologia simples, tem um Raspberry Pi, tem alguns chips ali fazendo a avaliação, tirando a foto, e ele submete essas fotos para dentro numa cloud computing, nesse caso aqui do Google especificamente, onde ela fala em qual classificação que aquele pepino está. E automaticamente ele vai fazendo um separador. Tá? Se você pensar que é bem simples, vagaroso, ok, é uma coisa familiar. Agora você imagina quantas fazendas familiares tem desse jeito, com pequenas coisas que poderiam ser feitas dessa maneira para auxiliar na produção. E aqui a beleza que está é dados. É um monte de dados, imagens não estruturadas, sobe para um padrão, e aqui você tem as fotos dos padrões que eles classificaram. Então, como funciona essa engine? Basicamente, a mãe deles, que é a especialista nos pepinos, tirou todas as fotos e falou como seria cada um desses pepinos, e a partir disso, se coloca num motor de machine learning para treinar com massa de dados e começar a dizer que tipo de pepino que é aquele. E aí o resto é só automação da máquina que vai colocando e empurrando isso de um lado para o outro. Se você pensar num caso em escala maior, é muito semelhante. Plantações de alface nos Estados Unidos estão utilizando a captura de fotos para identificar doenças nessas folhas. Existem 16 tipos de doenças que podem acometer uma plantação de alface, todas elas mapeadas, que todas elas dão para ser identificadas através de foto. O que foi feito? Foi criada algumas máquinas para tirar foto dessas folhas de alface diariamente,
tem a capacidade de tirar foto, essa máquina aqui específica do caso, 40 acres diariamente, milhões de fotos, aonde cada foto passa por um motor de machine learning muito parecido com aquele outro, que compara fotos com doença de fotos com não doença. E aí a máquina tem a capacidade de dizer cada uma daquelas fotos se ela está com algum tipo de doença. E a partir daí você tem um posicionamento geográfico de onde foi tirada aquela foto. Você pode fazer duas coisas: passar um agrotóxico específico ou ir mandar lá e retirar aquelas folhas doentes. E dessa forma, essas empresas que estão fazendo isso nos Estados Unidos conseguiram reduzir coisa de 90% da utilização de agrotóxico numa plantação. Tá? 10% das plantações dos Estados Unidos estão usando esses tipos de modelos. Já tem coisas muito mais evoluídas, então a gente estava conversando um pouquinho com o Fiore, eu estava falando de drones que têm chips embarcados na ponta do drone que já fazem uma primeira análise desse machine learning. Tá? Então, ele consegue fazer uma avaliação primária daquelas fotos que estão sendo tiradas, e a partir daí você tomar uma ação se você vai fazer o uso de um agrotóxico em maior escala dentro da plantação, se você vai tirar as folhas que estão doentes e ter um novo produto, por exemplo, como um orgânico, que você consegue até ter uma valoração melhor no mercado. Bem rápido, eu passei por alguns pontos onde cloud computing pode ajudar vocês, principalmente na perspectiva de dados. Eu acho que isso aqui é só uma ideiazinha, uma fagulha nas possibilidades que nós temos com dados, a importância que dados vai ter no negócio, em todos os negócios, não só no agro daqui para frente. Pensem com carinho em como vocês devem utilizar esses dados, extrair informação e quais os modelos que vocês vão ter que trabalhar para gerar informação desses dados. Cloud Computing do Google é uma das ferramentas que pode ajudar vocês nisso. Seria um prazer poder ajudá-los se vocês tiverem alguma demanda desse tipo. Tá bom? Obrigado, pessoal.